20 personagens baseados em viajantes da vida real no Titanic. A tragédia do Titanic é um dos desastres mais famosos da história. O navio, tido como inafundável, possuía inúmeras falhas no projeto, e a arrogância dos homens que o idealizaram acabaram com a vida de mais de 1.500 pessoas. A história sobre o transatlântico já foi contada diversas vezes no cinema, mas nenhuma fez tanto sucesso quanto a versão de 1997, dirigida por James Cameron. No filme, há vários personagens baseados em viajantes da vida real no Titanic. Enquanto esse colossal navio repousa no fundo do oceano, vamos mergulhar um pouco mais fundo nas histórias de seus passageiros. Margaret Brown, interpretada por Kate Bates, foi uma socialite, filantropa e ativista americana. Ela ajudou as pessoas a embarcarem com segurança nos botes salva-vidas, mesmo quando ela própria estava longe do navio que afundava. Tentou convencer o oficial do barco a voltar para buscar os menos afortunados. Mais tarde, ela até arrecadou fundos para ajudar os sobreviventes do desastre. Por todo o seu trabalho árduo, recebeu a Ordem Nacional da Legião de Honra, uma condecoração honorífica francesa. Capitão Edward Smith, interpretado por Bernard Hill. Uma figura notável foi Edward Smith, o capitão do Titanic. Antes de estar no comando do Titanic, ele já possuía 40 anos de experiência, tornando um dos capitães mais conhecidos da White Star Line, a empresa que criou o Titanic. A morte de Smith despertou grande comoção na imprensa, com Smith sendo representado como o comandante que permaneceu exercendo suas funções até o final. Joseph Bruce Ismay, interpretado por Jonathan Hyde. Joseph Bruce Ismay foi o presidente e diretor da White Star Line Company. Ismay queria atrair a alta classe e a aristocracia europeia em seus navios luxuosos, com grande capacidade de carga. Porém, em um ato controverso durante a construção dos primeiros navios da linha Olympic, ele autorizou a redução no número de botes salva-vidas, de 48 para 16, o mínimo requisitado pela junta comercial. John Jacob Astor IV, interpretado por Eric Braeden. John Jacob Astor IV era um incorporador imobiliário americano e a pessoa mais rica do Titanic. Presumivelmente, ele também era um dos mais ricos do mundo naquela época. Ele morreu no Titanic, mas foi um daqueles cujo corpo foi recuperado, sendo reconhecido pelas iniciais costuradas em sua jaqueta. Madeleine Fosse, interpretada por Charlotte Shetton. Madeleine Fosse foi a segunda esposa de John Jacob Astor IV. Ela estava grávida durante a viagem, e junto com seu marido, esperavam que seu filho nascesse na América. Ela sobreviveu ao naufrágio enquanto seu marido garantiu que ela alcançasse os botes salva-vidas. Seu filho nasceu alguns meses após o desastre. Cosmo Duff Gordon, interpretado por Martin Jarvis. Cosmo Duff Gordon foi um medalhista de prata olímpico na esgrima. Ele sobreviveu ao naufrágio, mas havia um boato ligado ao seu nome de que ele subornou um oficial da tripulação do bote salva-vidas para escapar, violando a regra, mulheres e crianças primeiro. Esta história chegou aos ouvidos da opinião pública, e não tardou que os jornais da época o rotulassem como covarde, acusando-o de ter subornado oficiais do Titanic, de modo a que o deixassem subir a bordo de um dos botes, são e salvo, enquanto mulheres e crianças se afundavam com o navio. Gordon acabou sendo inocentado das acusações, mas, mesmo inocentado, seu nome permaneceu manchado para o resto da sua vida. Lady Lucy Duff Gordon, interpretada por Rosalind Ayres. Lady Lucy Duff Gordon era uma estilista e esposa de Cosmo Duff Gordon. Ela sobreviveu junto com o marido, embarcando no primeiro dos botes salva-vidas, antes que o pânico se instalasse. Essa é a razão pela qual os dois puderam embarcar nele. Benjamin Guggenheim, interpretado por Michael Insan. Benjamin Guggenheim era um empresário a bordo do Titanic. Ele morreu com o navio junto com seu criado, Victor Giglio. De acordo com relatos de testemunhas oculares, ele e seu criado foram vistos pela última vez no convés, ouvindo a orquestra tocar. Noel Leslie, interpretada por Rochelle Rose. Noel Leslie, a Condessa de Rothes, era uma passageira de primeira classe. Ela escapou do naufrágio do Titanic, em um dos botes salva-vidas, e dizem que ajudou os passageiros da terceira classe que estavam com ela. Foi vista pela última vez a bordo de outro navio, o Carpathia.
Thomas Andrews interpretado por Vitor Garber. Thomas Andrews foi o criador do Titanic. Era provável que ele também confiasse em sua criação, afinal, ele se dedicou de coração no projeto do transatlântico. Mas, ele também sabia das deficiências do navio, e quando atingiu o iceberg, ele se preparou para o inevitável, sem condenar o capitão ou a tripulação. Dizem que ele ajudou os passageiros e até jogou as espreguiçadeiras do convés, na esperança de que pudessem ser usadas como flutuadores, por aqueles que estavam na água. William Murdoch interpretado por Iwan Stewart. William Murdoch foi o primeiro imediato no navio. Ele cumpriu seu dever da melhor maneira possível e até tentou evitar a colisão com o iceberg, mesmo que a decisão fosse tarde demais. Mas, na versão do filme, ele foi retratado como menos heróico, aceitando um suborno, atirando em pessoas em pânico, eventualmente, apontando uma arma para si mesmo. O restante da família de William ficaram indignados com a representação do filme, e os cineastas até foram à sua cidade natal para se desculpar pessoalmente, até mesmo fazendo uma doação para o prêmio de caridade Murdoch. Frederick Fleet interpretado por Scott Anderson. Frederick Fleet estava alerta quando o navio bateu no iceberg, e mais tarde, admitiu que não tinham binóculos, reduzindo ainda mais a capacidade de ver qualquer coisa no escuro. Embora a visibilidade possa ter sido complicada mesmo se tivesse com o equipamento adequado, a admissão do marinheiro reforçou ainda mais a tragédia. Frederick sobreviveu e remou no mesmo barco em que Margaret Brown estava. John Jack Phillips interpretado por Gregory Cook. John Jack Phillips era o operador de rádio do Titanic. Infelizmente, durante a viagem, Jack estava sobrecarregado e não prestou muita atenção aos avisos dos navios próximos, que avistaram icebergs na água. Após o impacto, Jack continuou a transmitir o sinal de socorro, até que a cabine foi inundada. Ele não sobreviveu. Harold Bride interpretado por Craig Kelly. Harold Bride trabalhou com Jack Phillips e era o telegrafista do Titanic. Ele ajudou a enviar mensagens pessoais dos passageiros, e quando ocorreu o desastre, é provável que tenha ajudado Jack em seu trabalho. Eventualmente, Harold partiu para os botes salva-vidas e sobreviveu ao naufrágio. Seu depoimento foi importante durante o inquérito de investigação do Titanic. Charles Lightoller interpretado por Jonathan Phillips. Charles Lightoller foi o segundo imediato no Titanic. Durante o naufrágio, ele ajudou 29 homens a equilibrar um barco que havia virado. Embora nem todos tenham conseguido, ele salvou vidas ao compartilhar seu conhecimento. Após o desastre, ele ajudou a melhorar a qualidade dos navios de passageiros, insistindo em mais botes salva-vidas e uma melhor comunicação entre os navios. Henry Wilde interpretado por Mark Lindsay Chapman. Henry Wilde foi um chefe oficial do Titanic. Ele teve uma carreira promissora na empresa White Star Line, e serviu em vários de seus navios, antes de ser designado para o gigante transatlântico. Infelizmente, o oficial morreu durante o naufrágio. Ida e Isidore Strauss interpretados por Elsa Raven e Léo Pauter. Isidore Strauss foi um empresário americano de origem judaica-alemã. Era coproprietário da Macy's, uma loja de departamentos americana. Foi também, durante um breve período de tempo, membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Ida Strauss era uma dona de casa e esposa de Isidore Strauss. Ambos faleceram durante o naufrágio do transatlântico. Coronel Archibald Grace IV interpretado por Bernard Fox. O Coronel Archibald Grace IV ajudou os outros passageiros, e ao voltar para casa, escreveu um livro sobre suas experiências. Tornou-se uma valiosa fonte de informação para historiadores e pesquisadores do desastre. Dizia que a catástrofe do Titanic nunca o deixou. Suas últimas palavras foram: "Temos que colocá-los em barcos, temos que colocá-los todos em barcos." Wallace Henry Hartley interpretado por Jonathan Evans Jones. Wallace Henry Hartley, o líder da orquestra no navio, realmente ficou para trás e tocou enquanto o Titanic estava afundando. Ele e outros músicos tentaram ajudar os passageiros a se acalmarem. Nenhum dos músicos conseguiu escapar da tragédia, tocando até o navio ficar submerso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para as notificações. Obrigado!